Agora, como lidar com a falta de acesso aos filmes nacionais? E aí, Denis, é isso, sabe? É uma coisa que eu já falei pra vocês inúmeras vezes. No capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. E qual é a função da mercadoria? Lucro. A função da mercadoria é lucro. Se não há propensão de lucro, não há o porquê ofertar. Então veja o que eu estou falando aqui. No capitalismo, o produto criado, ele não atende à sua função original. Ele atende à sua função enquanto mercadoria, que tem por objetivo final o lucro. Tá ligado o que eu tô falando? Então é vocês pensarem no aspecto mais comum de se pensar. Comida. Qual é a função da comida? A função original da comida? Matar fome. Alimentar. No capitalismo, comida se transforma em mercadoria. E qual é a função da mercadoria? Dar lucro. Ou seja, se você não tem dinheiro para comprar, você não se alimenta. Você passa fome. Cultura é a mesma coisa. Qual é a função da cultura original? É consumir essa cultura. É contemplar essa cultura. Você já conhece a Filmica, a nossa parceira aqui no canal. Por lá, você encontra um catálogo diverso com muitos filmes que eu já indico aqui para vocês. Recentemente, por exemplo, foi adicionado por lá Kiri, do Kiyoshi Kurosawa, e Onibaba, do Kaneto Shindo, um dos grandes representantes da novela vague japonesa. Além de um catálogo bastante diverso com filmes da Chantal Akerman, Hong Sang-soo, novela vague tcheca e muito mais. O que talvez você não saiba é que a Filmica está com uma promoção maravilhosa. Usando o cupom LEÃO20, você ganha 20% de desconto no passe anual da Filmica, saindo por R$ 96. Sério, em que serviço streaming você tem um acesso anual a essa plataforma maravilhosa como a da Filmica por apenas R$ 96? E caso você queira assinar via Pix, a Filmica também está com uma promoção de R$ 100 no passe anual. Mas corre, que é por tempo limitado. A Filmica está disponível nas mais diversas plataformas e agora também nas TVs LG, além de Samsung, modelos 2020 até 2024. Então acesse o link na descrição desse vídeo e faça parte. E a gente pode discutir inúmeras coisas com relação a qual é a função da arte, se há uma função para a arte, mas a gente vai lá no Schopenhauer, que vai falar que a arte alimenta a alma. Enfim, essa discussão filosófica tá aí na história. Só que no capitalismo, esquece essas porra toda filosófica de Schopenhauer aí, Nietzsche, etc. Esquece essa porra toda. A função da arte é lucro. Então, se a arte vira mercadoria, sua função deixa de ser a sua contemplação e se torna lucro. E aí, mais uma vez, se não há propensão de lucro, não há por que ofertar. Não há memória. No capitalismo não há memória. Ou melhor, não há a memória que não interesse ao lucro. Só se mantém, só se preserva a memória que dá interesse ao lucro. E, sobretudo, a ideologia dominante, que é a ideologia da classe dominante. Por que preservar aquilo que não é dominante? Por que preservar aquilo que não tem propensão de lucro? E aí, como lidar com a falta de acesso ao cinema nacional? Ora, a gente tem as nossas cinematecas fazendo um trabalho louco de preservação dessa memória, caríssimo de preservação dessa memória, e que não tem um dedo de ajuda do segundo cineasta mais rico do mundo, que é brasileiro. Evidentemente, não fez sua fortuna com o cinema, mas que é brasileiro. E que a Cinemateca queimou, e o cara tava falando, tipo, Pray for Cinemateca. Mas tomar no cu, caralho. Pray for Cinemateca é o cacete. Aí ele tem o instituto dele, evidentemente, que é mais sobre ele do que sobre o cinema, evidente. Tem lá uma preservação e tudo mais, mas é muito mais carregar o seu nome do que outra coisa. Sabe? Os agentes públicos não fazem nada e a Cinemateca... Os agentes públicos é o cacete, caralho.
É claro que é função do Estado fazer isso. Só que qual é a grande questão? No capitalismo, o Estado é balcão de negócios da burguesia. E esse cidadão é parte dela. Esse Estado atende os interesses dele. Quando é pra ele ganhar mais dinheiro, ele bate na porta do Estado, evidentemente. Evidentemente ele vai bater ali na portinha do Estado. Por quê? Porque o Estado é balcão de negócios desses interesses. Tá ligado? O Link falou que a arte não tem função nenhuma. Tá, não, então, é isso que a gente tá falando aqui. Discutir qual é a função, enfim, essa filosofia, não é a questão que a gente tá discutindo aqui. Sabe? Essa questão de arte é inútil ou não, tem um vídeo sobre isso. Caso vocês queiram conferir esse vídeo, vai lá, que eu tenho um vídeo especificamente sobre isso, se vocês quiserem saber a minha opinião sobre essa questão. Mas não é nem isso que eu quero dizer. Tô falando assim, a arte enquanto concepção, o que ela faria em nós? Não é essa a ideia no capitalismo. No capitalismo, a função dela é mercadoria. E, portanto, lucro. Não havendo propensão de lucro, não havendo interesse para a ideologia dominante, simplesmente não será ofertado. E aí, mais uma vez, a Cinemateca vai fazer um trabalho do caralho pra fazer isso dar certo, só que é um trabalho caro que não tem financiamento. Qual é a alternativa que surge? Qual é a alternativa que surge? Pirataria, meu amigo. Pirataria é o que surge. Tá ligado? Por que vocês acham que pirataria é tão combatido no capitalismo? Agora, não fosse a pirataria, pode ter certeza que haveria muita coisa do cinema brasileiro perdida. Eu não tô falando nem só de cinema brasileiro. Eu tô falando de cinema produzido por grupos minoritários. Cinema produzido por pretos, indígenas, mulheres. Essas coisas estavam tudo perdidas. Porque não existe interesse ideológico enquanto mercadoria para a existência desses produtos. E não havendo interesse, meu amigo, não existe memória desses grupos. Não existe memória de grupos indígenas. Não existe memória de grupos de pretos. Não existe memória do cinema produzido por mulheres. Não existe. E não fosse a pirataria e a preservação dessa memória, esses filmes simplesmente não estariam aí. Porque eles não estariam no streaming. Porque é a mesma lógica do capitalismo que a gente falou anteriormente. É o cinema enquanto produto, o cinema enquanto mercadoria. E, portanto, o seu resultado final deve ser o lucro. Senão ele não será ofertado. Ele não está nos cinemas. A memória do cinema brasileiro... Se o cinema brasileiro de hoje já não está no cinema, imagina a sua memória. Então, assim, todo o respeito do mundo à galera que faz um trabalho maravilhoso nas cinematecas. Não fosse vocês, muitas coisas seriam perdidas também. Mas não fosse a pirataria, meu amigo. O cinema seria sempre o de amanhã. E só o de amanhã. O passado, só o que interessa. A ideologia vigente e ao capital. Ao cinema enquanto mercadoria. Ao lucro. Tá ligado? Então, assim, como lidar com essa falta de acesso? Cara, semeia bastante. Sabe? Assiste bastante. Não cai. Olha só o que eu vou falar agora aqui pra vocês. Não cai nesse papinho. Isso aqui é muito importante, de verdade. Não cai nesse papinho de culpabilizar o indivíduo que assiste filme pirateado. Porque, teoricamente, isso acaba com o cinema brasileiro. Não. Não. De verdade. O sujeito que opta por assistir dessa forma não deve ser culpabilizado pelo insucesso de determinado filme. E mais, cinema. Cinema brasileiro. Porque isso é um aspecto de classe.
É um aspecto que concebe a ideia, sobretudo, também, que o Brasil é um país imenso, continental. E que, ainda que continental, tem um cinema, um mercado de cinema curtíssimo. Um mercado exibidor curtíssimo. Que se concentra nas grandes cidades. São Paulo concentra 1/3 das salas de cinema do Brasil. E você vai me falar que pro cidadão não assistir filme pirateado porque só tem nessas grandes cidades? Porque só tem nessas cidades pagando R$40 no ingresso? Meu amigo, a questão é, se você puder assistir no cinema, assiste. Mas culpabilizar o indivíduo não é o caminho. Esse é o caminho capitalista. A individualização dos problemas é um caminho que a ideologia vigente transforma. Meu amigo, a água do mundo tá acabando porque você não fechou a água pra escovar o dente. A água do mundo tá acabando porque você não tomou banho de 5 minutos. Adolescente, porra, a culpa da falta de água no mundo é sua, adolescente, porque você só toma um banho demorando pra caralho porque tá assistindo o filme do cinema erótico brasileiro nos X-Vídeos. A culpa é sua pelo aquecimento global. Jovem, adolescente. É tua. Então, assim, não individualizem o problema. De verdade. Sério. A culpabilização individual é a máscara para os problemas sistêmicos. Que é ideológica. A ideologia dominante um tempo é a ideologia da classe dominante desse tempo. Da classe hegemônica desse tempo. E essa classe hegemônica irá dizer, ideologicamente, que não há outro caminho possível senão o caminho interno. Senão solucionar as contradições do capitalismo internamente. Contradições essas insuperáveis dentro do sistema. Então é isso. No capitalismo tudo se transforma em mercadoria. A arte adquire uma função específica que é o lucro. Reproduz nesse lugar contradições. Porque se o lucro é a finalidade da arte, não faz sentido preservar obras de arte que não trazem lucro. Olha a contradição. Olha a destruição da memória. É insuperável isso no capitalismo, gente. Dentro do capitalismo é insuperável legalmente fazer isso. Surgem mecanismos de mitigação desses problemas, não de solução. Surgem mecanismos de mitigação desse problema, que é a pirataria. A pirataria visa mitigar os problemas das contradições capitalistas. Porque, não é possível todo mundo acessar um filme, porque é caro ir ao cinema. 2, o mercado exibidor é curto e é desigual no espaço. Então, não é todo mundo que tem acesso ao cinema. 3, nem todas as obras de arte chegam ao cinema. 4, o capitalismo não é um mecanismo eficaz de preservar a memória. Então, a pirataria está atuando em todas essas frentes, visando mitigar os problemas reproduzidos pelo capitalismo, que reproduz contradições. Sabe? E contradições, mais uma vez, internas e insuperáveis dentro do capitalismo. Porque a lógica da mercadoria é interna. Não tem como superar dentro do capitalismo. Então surgem mecanismos de mitigação. E o capitalismo nos faz, ideologicamente, crer que não é possível superar esse sistema, transformando qualquer ideia anticapitalista em utópica. E aí, veja. A gente cai nesse discurso. A gente começa a cair no papinho dessa ideologia dominante e dizer, olha só, você está estragando. A culpa é sua, cidadão que é aí do outro lado.
Você é culpado pelo fracasso do cinema brasileiro porque você fez um torrent. Sério? Sério que a culpa do fracasso do cinema brasileiro não é... Sério que a culpa do fracasso brasileiro não é falta de espaço, cota de telas, regulamentação de streaming? Sério que o fracasso do cinema brasileiro não é o monopólio internacional formado, sobretudo no norte global? Sério que o fracasso do cinema brasileiro não é as contradições do próprio capitalismo, onde tudo tende ao monopólio? E, portanto, as condições desiguais de competição? Sério? Sério que você vai culpar o cidadão que faz um torrentzinho de um filme que ele não conseguiu assistir? Sério que você vai culpar a pirataria? Um dos mecanismos mais importantes da preservação da nossa memória, da memória do nosso cinema? Meu amigo. Aí acabou. Tá vendo aquele vídeo ali? Exclusivo pra membro. Curtiram o vídeo?